Fala galera do YouTube, TecTed Eletrônica, e fazendo mais um vídeo aqui, ainda dando continuidade, né? A gente pode dizer que é uma continuidade do vídeo anterior que eu acabei de postar, falando dos reguladores da linha 78, LM78XX e LM79XX, né? Reguladores positivos e negativos de saída de tensão, né? Resolvi fazer mais isso aqui, falando agora ainda com a utilização dos reguladores e com reforçadores de corrente, né, quando a gente quer reforçar a corrente. Então vamos ver como é que é isso. Bom, os reguladores da linha 78XX que tenham corrente de carga máxima de 1,5 ampere, segundo, né, o datasheet, o datasheet mostra-nos muitos parâmetros medidos para 1 ampere. Um exemplo: a corrente de carga de 1 ampere é utilizada para medição de regulação de linha, rejeição a ripple, né, ondulações, e resistência de saída. Por esse motivo, estabelece-se 1 ampere como limite prático na corrente de carga quando usado o regulador série 78XX. Agora, falando do transistor externo. Uma maneira de obter mais corrente é utilizando um reforçador de corrente. A intenção é igual ao que se faz para aumentar a corrente de saída de um amplificador operacional. Se usa um amplificador operacional para fornecer a corrente de base para um transistor externo, que produzirá uma corrente de saída muito maior. Nós só vimos vídeos anteriores sobre reguladores série, né, chute, né, que tem lá os operacionais. Bom, aqui na figura 1, nos dá como podemos utilizar um transistor externo para reforçar a corrente de saída. O transistor externo é um componente de potência, né, um transistor de potência. Tá? O sensor de corrente é o R1 de 0,7 ômega. Veja que usamos 0,7R e não 0,6, tá? Utilizamos o 0,7R, pois o transistor de potência precisa de uma voltagem de base maior que um transistor de pequeno sinal. Se a corrente é menor que 1 ampere, a voltagem no resistor sensor de corrente será menor que 0,7 volts, ficando o transistor desligado. Quando na carga a corrente é maior que 1 ampere, o transistor conduz, suprindo quase toda a corrente de carga acima de 1 ampere. O motivo é: quando aumenta a corrente de carga, a corrente através do 78XX sobe ligeiramente e assim produz mais tensão no resistor sensor de corrente, e fazendo com que o transistor externo conduza mais intensamente. Aumentando a corrente de carga, a corrente através do 78XX sobe ligeiramente e assim produz uma tensão maior no resistor, no resistor sensor de corrente, né? Bom, desse modo, o transistor externo produz a corrente que excede os 1 ampere, apenas com um aumento pequeno na corrente que o 78XX fornece. Para maiores correntes de carga, a corrente de base no transistor externo torna-se grande. O regulador 78XX tem que suprir essa corrente de base adicional, além de contribuir para a corrente de carga. Quando se torna um problema uma grande corrente de base, a pessoa que projeta, né, o circuito poderá usar a conexão Dalton no transistor de saída. Porém, a voltagem no resistor sensor de corrente será de uns 1,4 volts mais ou menos, o que nos diz que R1 deverá ser alterado para 1,4R aproximadamente, então, né? Agora, vamos falar do circuito de proteção contra curto-circuito, né? Usado no circuito de reguladores, né? Uma proteção contra curto-circuito. Bom, vamos ver a segunda figura. Bom, temos aí na figura 2, vemos como adicionar uma proteção contra curto-circuito. Estaremos utilizando resistores sensores de corrente, sendo uma para acionar o transistor de saída Q2, né? E outro para acionar Q1 para proteção de contracurto, né? Curto-circuito. Nesse circuito, 1 ampere é a corrente que será conduzida por Q2 e 10 ampere é a corrente de limitação de curto que será determinada por Q1. Então funciona assim: se a corrente de carga superar a 1 ampere, a tensão em R1 será maior que 0,7 volts. Essa tensão faz com que o Q2 transistor externo entre em condução, o qual fornecerá toda a corrente acima de 1 ampere. A corrente de circuito externo tem que passar por R2.
né? Como R2 é de 0 aqui, ó, 0,07 ômega, a tensão dele é menor que 0,7 volts e a corrente no circuito externo é menor que 10 ampere. Quando a corrente no circuito externo for de 10 ampere, a tensão em R2 será então, pela fórmula, V2 igual a 10 ampere vezes 0,07 R, que é igual a 0,7 volts. Isso nos diz que o transistor de limitação de corrente, né, Q1, está no estado de entrar em condução, né? Está no ênfase de entrar em condução. Quando a corrente no circuito externo supera a 10 ampere, Q1 conduz totalmente. Como a corrente de coletor de Q1 passa pelo 78XX, ou no caso aqui nós estamos usando o LM340, né? Tanto faz, é o mesmo exemplo. O componente superaquece e produz um desligamento por aquecimento, ou seja, um desligamento térmico. Enfim, a utilização do transistor externo não dá melhorias à eficiência de um regulador série. Uma tensão de margem de operação típica, a eficiência estará em volta de 40% a 50%. Para termos uma eficiência maior, com tensão de margem operacional maiores, teremos que utilizar de método diferente para garantir a regulação de tensão. Ok? Então é isso aí. Um assunto rapidinho para complementar o vídeo que eu postei agora há pouco, né? Era umas 6 horas da manhã. Então, falando sobre essa importância que eu achei interessante colocar aqui também sobre esse assunto aí. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Abraço aos novos inscritos aí. Sejam bem-vindos. Saúde e paz a todos vocês aí, família. Né? Vamos proteger os nossos velhinhos aí. Né? E seus familiares aí que forem de risco. E se Deus quiser, tudo isso aí vai passar e vamos voltar à nossa vida normal. É isso aí, Tectaed Eletrônica. Até a próxima.